A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero falar neste vídeo sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que são as escolhas. E este vídeo é uma resposta para uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento de nossas vidas. Como tomar a decisão correta? Quero ler aqui um texto que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Gostaria que você acompanhasse comigo. Não é bom que a alma atue sem entendimento, e aquele que se precipita com seus pés certamente cairá no pecado. Então aqui diz que não é bom que a gente tome decisões sem entendimento, sem raciocínio lógico, sem pesar as coisas na balança, sem olhar todas as questões que envolvem uma situação. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas decisões, porque por falta desse entendimento, olha o que acontece. Aquele que se precipita, nós acabamos nos precipitando, tomando decisões adiantadas, fazendo coisas que não deveríamos fazer, e aí nós cairemos no erro, nós iremos errar nas nossas decisões. O termo aqui usado é certamente cairá no pecado. E esse pecado aqui não é necessariamente o pecado contra Deus. O sentido de pecado aqui é erro. Então, certamente cairá no erro. Vai errar na sua escolha a pessoa que age sem entendimento. É sobre isso que eu quero estar falando. Como podemos agir na nossa vida para fazermos coisas mais acertadamente, ou para decidirmos mais acertadamente na nossa vida, visto que decisões estão aí, sempre estarão, e nós temos que saber escolher de uma forma melhor para que nós possamos ter mais acertos do que erros na nossa caminhada. Então vamos lá. Como tomar decisões acertadas? Primeiramente, busque a Deus, busque a presença de Deus antes de qualquer atitude. A palavra do Senhor, ela diz para nós em Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, de dar qualquer resposta para as pessoas, de assinar contratos, de entrar, de sair, enfim, antes de tomar atitudes na nossa vida, temos que, antes disso, colocar na presença de Deus em oração. Ore, irmão, ore muito, sabe? Antes de fazer qualquer coisa. Porque quando você ora, Deus te revela, Deus te mostra, Deus te orienta de alguma maneira, para que nós venhamos a acertar quando tivermos que tomar a nossa decisão, tá bom? Então a primeira coisa é busque a Deus em oração e busque a Deus também na palavra. Porque na Bíblia Sagrada nós já encontramos muita coisa que já está decidido, basta nós seguirmos ali a orientação da palavra de Deus. Então nós podemos também usar a Bíblia para quê? Para medir aquilo que a gente quer tomar a nossa decisão. Então se nós formos tomar uma decisão que vai nos afastar de Deus, ou que vai nos induzir ao pecado, ou que vai prejudicar alguém, ou que vai escandalizar o nome do Senhor, já de cara a gente já pode decidir que não vamos fazer tal coisa. Então, conhecendo a palavra do Senhor, sabendo que Deus determinou ali como certo, como errado, já é um bom caminho para que nós venhamos a tomar decisões acertadas. Então, a primeira coisa, antes de decidir qualquer situação, busque saber a vontade de Deus. O segundo passo para tomar uma decisão correta é não agir por pressão. Como assim pressão? Pressão do tempo, pressão das pessoas e pressão das situações. Porque quando nós estamos debaixo de uma pressão, nós vamos acabar tomando decisões precipitadas, decisões que não serão lógicas, que não serão de entendimento, e vamos sofrer muito por causa disso. Então vamos lá, o que é uma decisão da pressão do tempo? É quando vem aquela situação assim, olha, você tem que decidir agora, você tem que responder agora, você tem que assinar isso agora, eu preciso da tua resposta hoje. E quando a gente está debaixo dessa pressão, é muito fácil da gente errar, porque a gente não teve tempo para pensar na situação,
a gente não teve tempo para avaliar todas as condições, a gente não parou para pensar nas consequências, não paramos para avaliar se der errado, o que, que vai acontecer com a minha vida, com a minha família, com o meu dinheiro, com o meu ministério, com a minha saúde. Então, assim, a decisão que é tomada na base da pressão do tempo acaba tirando de nós uma grande capacidade que o próprio tempo nos concede, que é a capacidade de avaliar todos os ângulos daquela situação. Então não tome uma decisão pressionado pelo tempo. Eu sei que às vezes é difícil, mas o quanto nós pudermos fugir de uma decisão de tempo, de pressão de tempo, vamos fugir, porque isso vai nos livrar de grandes decepções e tristezas lá na frente. Tem a outra pressão, que é a pressão das pessoas, né? Aquela situação onde tá muita gente na cabeça da gente falando, você tem que decidir, tem que fazer, tem que falar, tem que ir, tem que voltar, o que você vai fazer, o que você decidiu, tem que decidir alguma coisa. Às vezes família, às vezes amigos, né? Irmãos, colegas, ficam pressionando e a gente, para fugir da pressão, muitas vezes a gente toma uma decisão rápida, precipitada, sem pensar e erramos. A chance de errar debaixo da pressão é uma chance muito grande. Então não tome decisão só porque as pessoas estão te pressionando, porque você vai errar, você tem alta chance de errar. E outra coisa, na hora de pagar o preço, quem vai pagar o preço é você. Então não tome decisão por causa que as pessoas estão te apertando. E outra questão é a questão das situações. Às vezes a situação está difícil, é um problema, é uma luta, é uma perseguição, é um aperto financeiro, e aí a gente tem que decidir alguma coisa, mas não sabemos exatamente, então decidimos qualquer coisa. Só com aquele pensamento de que eu tenho que decidir porque eu estou apertado, porque está difícil, mas não faça isso, não faça isso, aguarde um pouco mais, espere um pouco mais, entendeu? Não deixe que a situação te induza ao erro, porque situação de crise vai nos apertar para fazer algo, e se a gente não tiver bastante sabedoria, a gente vai fazer este algo errado, e aí a crise vai piorar. Então espere um pouco mais, até ter mais clareza, né? Para que quando for decidir, decida-se de uma forma mais sensata, para que colha consequências de bênçãos. Glória a Deus. A outra questão aqui sobre como tomar uma decisão correta, busque conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, vou até ler aqui, Provérbios 15, 22, diz assim a palavra do Senhor: por falta de conselho, frustram-se os projetos. Olha aí, mas estes projetos serão executados com a multidão de conselheiros. Então, muito projeto é frustrado porque faltou um bom conselho, né? E quanto mais bons conselheiros nós tivermos, melhor para a gente, mais fácil será para tomar uma decisão acertada. Então, escolha seus bons conselheiros. Primeiro, escolha pessoas de experiência de vida. Porque alguém que já passou por esse caminho, que já tem experiência nessa situação, esse alguém tem muito para nos ensinar. Então busque pessoas que têm experiência de vida, que já viveram ou estão vivendo um momento semelhante ao seu, porque essas pessoas com certeza têm informações e experiências que vão te ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Se eles já passaram por aquele caminho ou estão passando, eles podem nos avisar do que nos espera lá na frente, o que pode nos dar grandes chances de evitar cair em buracos, sofrer danos, né? Sofrer dores. Enfim, um bom conselho de gente experiente é uma bênção na nossa vida. Mas tome conselhos também com pessoas que têm experiência com Deus. Não vá buscar conselho de ímpio, conselho de gente que não tem negócio com Deus, não conhece o Senhor, não tem experiência com o céu, porque a pessoa carnal, ela vai te dar conselhos carnais. É igual Saul com Davi. Né? Na hora de lutar, primeiro Saul tentou desanimar Davi insistiu, e ali ele foi com o conselho da carne: usa a minha armadura, usa minhas armas. Só que não era esse o caminho, entendeu? Busque pessoas para te aconselhar, gente que é de oração, gente que jejua,
gente que tem bom testemunho, gente que tem firmeza na fé, porque esse tipo de pessoas tem palavras de Deus para aconselhar teu coração. O que fazer então se eu já decidi errado? Né? Às vezes eu estou falando com alguém aqui que já tomou uma decisão errada, que está colhendo consequências, que não tem mais o que fazer. Né? O que fazer se eu já escolhi errado? Então, primeiramente, reconheça que você errou. Porque quando é possível, na base da humildade, nós podemos voltar onde erramos, podemos consertar o nosso erro e tomar uma decisão diferente. Então, se é possível fazer isso, reconheça que errou, seja humilde, vai lá, refaz o negócio, entendeu? Tem uma nova conversa com aquela pessoa com quem você errou, vai lá naquela situação que você tomou uma decisão errada, escolheu de maneira equivocada e escolha de novo, faça uma escolha diferente dessa vez. Mas nem sempre será possível isso. Então, quando já não é mais possível, já escolheu errado, já está colhendo a consequência, não tem como voltar mais no passado, faz o seguinte, confia no amor de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na última parte do versículo, Deus está dizendo, não te deixarei e nem te desampararei. Não é porque você tomou uma decisão errada, ou talvez depois ainda dessa mensagem você vá tomar uma decisão errada, não é por causa disso que Deus vai te abandonar. Lembra de Jesus e Pedro. Pedro foi seguindo a Jesus, né, ali sobre as águas, e tomou a decisão certa, mas no meio do caminho ele tomou uma decisão errada, que foi olhar para o vento, para a força das ondas, e ele afundou. E quando ele afundou, Jesus não ficou lá se gloriando porque ele estava afundando. Jesus não abandonou ele. Jesus foi, estendeu as mãos para tirá-lo das águas e colocá-lo em segurança no barco. E é isso que Deus irá fazer. Se você está vivendo consequências de decisões erradas, busque a presença de Deus, confia que Deus continua te amando e que Ele vai te ajudar a vencer. Romanos 8, versículo 28. Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas, até mesmo as consequências que você está vivendo agora, contribuam para o bem na sua vida. Mas guarde essa mensagem, tá bom? Porque melhor do que sair de uma situação difícil é nunca entrar nela. E através da sabedoria de Deus, no buscar a Deus, dos bons conselhos, da paciência, da calma, você pode realmente viver o melhor como fruto de uma boa escolha.